Luciene Deda foi professora em Simão Dias. Está aposentada. A sergipana tinha o poder de ser criativa. O arquiteto Ézio Deda, simão-diense, foi aluno de Luciene Deda quando vivia na sua cidade natal. Diz que com ela aprendeu a criar. Ela era responsável pela organização dos desfiles escolares na cidade de Simão Dias. E construía carros alegóricos, articulava os desfiles, as alegorias com a história do Brasil e com a história universal. O próprio Ézio Deda diz que aprendeu que a expressão artística tem que estar enraizada com a história. E pratica isso hoje como arquiteto. Relembra que num desfile, quando aconteceu o centenário de Heitor Villa-Lobos, a professora Luciene Deda construiu um piano cenográfico e ele, Ézio, devidamente paramentado, representou o maestro Heitor Villa-Lobos no desfile. É sobre esse estímulo que a sua criatividade recebeu ainda na adolescência que nos conta o arquiteto Ézio Deda. Antes foi a Escola das Freiras, como no Jardim de Infância. Jardim de Infância na Escola das Freiras. A gente conhecia como Escola das Freiras. Era uma escola da igreja, uma escola da paróquia. A Vilma mora lá em Simão Dias, a professora Vilma, é viva. Eu lembro de todos, do Jardim de Infância até uma coisa extraordinária. Eu lembro de todos, todos. Jardim de Infância teve Yara Messia, Pimentel de Carvalho, e teve Evan Carini da Fonseca, Roberto Carvalho Andrade, né? Lembro são os mais marcantes, Roberto Carvalho Andrade, Yara Messia, Carvalho e Evan Carini da Fonseca. Vou para Fausto Cardoso. É uma escola, na época era municipal, depois foi para o estado. Era grupo escolar, era um grupo municipal. Depois, eu não lembro qual foi o governo, se foi Marcelo Deda, que foi para o estado. Professora Carmen, era uma professora só, né? Era uma professora só para todas as disciplinas. Professora Carmen, primeiro e segundo ano. Eu sempre gostei das disciplinas humanas e as que tangenciavam artes, porque naquela época a gente tinha educação artística. Então era uma coisa mais voltada com colagem de papel, né? Com fazer artefatos. Sempre gostei. Vieram os mesmos colegas da escola, do jardim. Yara, Roberto, Karine, Marcos, Aurélio. Era a mesma turma que foi ascendendo, né? Que mudou da escola e que a gente continuou. Carvalho Neto, que era o colégio cenecista. Era da Senec. Depois foi que ele foi, não foi nem para o estado, ele foi para o município. Lagarto tinha o Laudelino Freire e Simão Dias era o Carvalho Neto. Tinha Ribeirópolis também. E o Carvalho Neto era gerido por Roberto Carvalho e por Luciene Deda. Luciene Deda era uma grande educadora e historiadora, prima de minha mãe, filha de Francino Deda, sobrinha de Carvalho Deda. Ela era historiadora e era a coordenadora da escola, e Roberto Carvalho, o professor Roberto, era o marido dela. Então os dois eram gestores responsáveis pelo colégio da Senec lá. E ela tem uma importância muito, muito significativa na minha formação, essa coisa do lastro intelectual, da coisa da fundamentação. Como ela era historiadora, ela era professora de história, né? Então era uma professora muito temida porque era muito exigente, né? Então eu lembro dela falando sobre os clássicos, eu lembro dela falando sobre a antiguidade, sobre a pré-história, sobre a antiguidade clássica, ela perpassando pelos momentos da história. Quando eu fui fazer arquitetura, eu lembrava demais dela, né? E uma coisa extraordinária era que ela organizava os desfiles de 7 de setembro de Simão Dias com alegorias de escola de samba, né? Então a gente tinha carros alegóricos em Simão Dias com mecatrônica. Imagine isso com estrutura de robô. Não é robótica porque não tinha a questão do robô, mas tinha a questão mecânica, né? Então uma vez ela me colocou em cima de um carro alegórico com um piano cenográfico e eu era Villa-Lobos, no centenário de Villa-Lobos. Então veja,
tinha a coisa da riqueza estética, mas tudo tinha fundamentação histórica. Nada era estética pela estética, né? Então isso eu trouxe. Eu lembro do Carro das Deusas gregas, entendeu? E o figurino, a iluminação, o acabamento, a marcenaria, né? Então eu vivi isso. E ainda hoje eu digo a ela, ela fica dando risada, né? Sobre essa questão. Mas muita coisa do processo criativo, de entender que é possível materializar, vem daí. E sempre a preocupação com o lastro científico, com o lastro da pesquisa, da fundamentação. Tem uma resposta tridimensional, mas vem de uma pesquisa. Isso vem dela, sem dúvida nenhuma. Ela foi decisiva, porque assim, ela foi decisiva não só pela coisa do conteúdo da disciplina, mas por me despertar um olhar para o todo. Entende? Os outros eu tive grandes professores. Por exemplo, a professora Terezinha Pimentel, né? Professora Carmen, a Carmen que me alfabetizou foi diferente da Carmen do primeiro e segundo ano no Fausto Cardoso. A professora Terezinha Pimentel foi marcante, né? Professor Jailton de matemática, embora não gostasse de matemática, ele foi um grande professor, certo? Professora Aparecida de geografia e professora Heredina Chagas, que é inclusive a professora que leva o nome do memorial que eu acabei fazendo, né? Então, eu tive grandes professores. A professora Luciene Deda foi porque ela me despertou para além do conteúdo da disciplina. Ela me mostrou um olhar para a estética, um olhar para as artes, um olhar para a história e para a possibilidade da gente utilizar a história como um instrumento de exposição, de expografia, de museus. Eu acho que isso aí vem de lá. Ela me mostrou o que era.